Olá, sejam muito bem-vindos ao Med Conversa. Hoje a gente está aqui com uma presença ilustre para estrear o nosso quadro do podcast do Med Conversa, o Dr. Hugo. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês, é uma honra para mim, os meus alunos aqui, para a gente poder bater um papo bem descontraído e aprender algumas coisinhas, né? Exato. Nossa, é uma experiência muito nova, né? A gente está conversando aqui, tendo uma câmera gravando, então a gente fica muito tímido, mas vamos dar continuidade à conversa. Sou Isaac também, e é um prazer muito grande, doutor, conhecer o senhor e ver toda a sua trajetória até aqui e inspirar as pessoas que estão vendo os nossos vídeos aqui também e ensinar muita coisa, tanto da prática, que as pessoas estão vendo aqui, elas têm interesse, né? Em cardiologia e em diversas áreas de medicina, e com certeza vai ser um papo muito interessante. Que bom, vamos lá. Vamos lá. Doutor, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, conta um pouco da sua história, da sua trajetória na medicina, para a gente entender como é que chegou até aqui. Inclusive, agradecer mais uma vez por abrir aqui um espaço para a gente estar gravando aqui no seu consultório, né? O doutor acabou de abrir o consultório aqui em Maringá. Esse consultório ficou muito lindo, muito legal, a gente conferiu com o pessoal. E conta aí para a gente como é que é. Bom, primeiro, a honra é toda minha de receber vocês aqui, vai estar sempre aberto, né? Eu gosto muito de poder falar sobre a minha área, sobre outras coisas e ver aí gente nova com vontade de aprender e de conversar, isso é bem bacana. Bom, meu nome é Hugo Benalha, eu tenho 32 anos agora, eu me formei em 2015, né? Eu me formei aqui na UEM, em Maringá mesmo, e sou daqui de Maringá. E aí fui fazer residência. Fiz clínica médica em Campinas, 2016 e 2017. Fiquei um ano lá trabalhando, fui fazer cardio no Embor, lá da USP. E em 2019, 2020, fiz ecocardiograma, né? Cardiografia dupla em 2021, 2022. Então, estou retornando agora depois de 7 anos fora, né? E para aí começar a vida de vez dentro da especialidade, né? Que eu escolhi. Doutor, dentro das opções que o senhor tinha quando o senhor se formou, por que a cardiologia foi uma área que interessou o doutor e seguiu até então? O que eu acho interessante é que, às vezes, a gente vê gente falando que, desde o começo eu fiz... Isso não aconteceu muito comigo, né? Eu entrei aberto, eu queria ser cirurgião, e depois neurocirurgião, e aí, no começo, eu fui percebendo que não era muito meu perfil, né? Normalmente você ainda tem muito disso, não basta você achar uma matéria bacana e você vai fazer aquilo a vida inteira. Você tem que ter o seu perfil, se você é mais clínico, mais um perfil de cirurgião, e tem um perfil de pessoa, né? Então eu percebi que eu era mais clínico, eu gostava de diagnósticos complexos, de ficar indo atrás de saber o que aconteceu com o paciente, da história, eu era um pouco mais investigativo, e a clínica é isso, né? E aí dentro da clínica médica, a cardiologia sempre foi a minha primeira opção. Né? Eu acho a cardiologia uma ciência, apesar da medicina não ser uma ciência exata, a cardiologia, para mim, ela faz muito sentido. Né? Então, as patologias, elas têm uma fisiopatologia bastante já documentada, né? Tem muita coisa que para mim é fácil de entender porque ela é mecânica, é uma sobrecarga de pressão que leva a tal coisa, né? Então fica muito mais objetivo. Então eu sinto que é uma coisa mais fácil de aprender, de entender e de explicar para o paciente. Também me chama a atenção que é uma especialidade que, primeiro, que as pessoas têm muito medo das doenças dela, e não é por menos, então as pessoas têm medo de infartar, as pessoas buscam reduzir o seu risco de infartar, o risco de morrer, o risco de ter falta de ar, então isso é uma coisa que também me encanta, e é uma especialidade que está sempre, sempre, sempre produzindo ciência, né? Então, aí quase tudo, se não tudo que a gente faz é baseado em grandes estudos, é baseado em ciência, as diretrizes vão constantemente mudando, dando uma direção, então não é uma especialidade de achismo. Né? Na medicina é muito complicado, a gente não pode ter muito achismo. Lógico que você tem que raciocinar em cima, mas você tem que ter alguma base para fundamentar o seu conhecimento. E a cardiologia, a base dela é diretriz, é artigo novo, estudo em cima de desfecho, o que reduz a chance de morrer, o que reduz a chance de infartar. Então,
isso que me encanta, né? Que me levou, no fundo, a seguir esse caminho. A gente vê muito a questão da cardiologia como bem isso que o doutor pontuou, ser algo que, dentro de uma ciência que não é tão exata, busca trazer algo que é mais consolidado, né? A gente vê que a cardiologia, até mesmo os tratamentos, é tudo muito bem documentado, os artigos eles buscam trazer ali valores, um P muito significativo, um N muito grande, para que a conduta seja o mais assertiva possível, né? Já que a gente está tratando de um órgão-alvo ali que a gente sabe que realmente é muito importante e, bem como o doutor falou, a questão do coração, as pessoas querem buscar essa saúde cardiovascular, é muito importante até porque um grande número de mortes, né, no Brasil a gente vê por infarto, né, e as pessoas acabam realmente indo em busca de ter a saúde em dia, até por ser difundida a questão de sempre ir no cardiologista e sendo uma das especialidades mais buscadas. Como que o doutor vê a cardiologia hoje como ali no patamar da questão de busca no mercado? O doutor acredita que a cardiologia ela vem numa crescente, que está estagnada? Como que o doutor vê isso daí? Eu vejo, na verdade, que ela nunca vai estagnar, né? Primeiro, né, nessa primeira parte que você disse, nunca vai estagnar no sentido de crescimento científico, porque ela sempre busca, se você for buscar os principais estudos, ela busca reduzir mortalidade. Eu quero reduzir mortalidade na insuficiência cardíaca, eu quero reduzir mortalidade no infarto. Se você for pegar aí na década de 60, como é que tratava o infarto? Deixava no quartinho escuro e deixa passar, modo músculo e paciência, né? Então, hoje, a gente consegue reduzir muito a mortalidade das coisas porque foram se estudando bastante nesse sentido, né? E então é algo que sempre está evoluindo. E a cardiologia ela tem vários braços, e é interessante que todos esses braços evoluem nesse sentido. Então, por exemplo, quando você vai pegar a área de tratamento das doenças das válvulas, né, das valvopatias. Então, antigamente, obviamente, era só cirurgia. De um tempo para cá, a parte estrutural, pela hemodinâmica, via catéter, para a própria válvula aórtica, para TAV, para mitraclip, correção de insuficiência mitral. Então, são tecnologias avançadas que vieram para ficar e só vão evoluir. Quando, além disso, na parte de, será que para o médico, né, isso vai saturar, vai ficar? Eu acho que não. Por dois motivos. É óbvio que existem muitos cardiologistas, né, mas eu acho que dentro da medicina sempre tem espaço, ainda mais para gente boa que quer buscar o conhecimento correto e que busca realmente fazer uma boa ciência. Se você, algo que você contou muito bem, for olhar, 20% das mortes do mundo são por doenças cardiovasculares. Então, assim, a gente tem ainda muito chão para cuidar de muita gente, né? A prevalência de hipertensão, a prevalência de doença coronariana, né? Se você pegar a hipertensão, o paciente que infarta, a evolução, a prevalência ainda de insuficiência cardíaca, né? Então, é muito paciente aí para a gente tratar. E o interessante da cardiologia, que ela também me fez escolher, é que ela realmente te dá uma oportunidade para você fazer, entre aspas, qualquer tipo de coisa na medicina. Eu não gosto de atender paciente. Você pode, por exemplo, fazer tomografia e ressonância cardíaca. Você é um cardiologista que lá angiotomografia de coronária, que tem ressonância, vem crescendo muito, né, nesse sentido. Eu não gosto, por exemplo, eu gosto de fazer exame, mas eu não quero falar ecocardiograma, que, cara, eu sou suspeito, né, eu sou cardiografista, mas é uma área fantástica que vem crescendo muito, né? Se vocês forem ver as tecnologias atuais, das máquinas atuais, você consegue dar muito mais informação para você tratar melhor o seu paciente. Não, eu quero só consulta. Eu gosto de emergência, vou para o socorro. Eu quero fazer procedimento, você vai para a hemodinâmica. Eu não quero ser cirurgião, mas eu quero fazer procedimento de cirurgião. Você vai para uma dinâmica estrutural, você vai trocar válvula aórtica, você vai válvula mitral. Então, eu gosto muito de esporte, cardiologia do exercício, né? Então, é uma área bem ampla, arritmia. Para você ter uma ideia, você tem cardiologistas que dão dentro do centro cirúrgico implantando marca-passo, porque tem especialidade
de o combo que a gente chama, né, o só marca-passo, como o cardiologista ele fica especialista em arritmia, eletrofisiologia e marca-passo, ou ele fica em implante de marca-passo. Então, assim, dá para você, tem uma área muito grande. O que eu acho, que eu vejo hoje, é que em toda especialidade, acho que não só na medicina, se a pessoa vai saturar para aquela pessoa que não quer continuar buscando. Como a medicina cresce muito rápido, o conhecimento cresce muito rápido, a gente tem que crescer rápido junto. A gente tem que ir atrás, a gente tem que sempre, pelo menos ali dentro da nossa área, ver o que está tendo de novidade. E aí você vai ter campo para todo mundo. Né? Eu acho que não só na cardiologia, em todas as especialidades, não vai saturar. Não vai saturar. Então, com relação à rotina, né? O senhor falou das muitas doenças e da cardiologia ser muito facetada, você conseguir fazer muitas coisas. Mas a rotina do doutor hoje, o que é que o senhor mais atende na clínica? O que é que o senhor tem mais feito, assim, no sentido de patologias que são mais frequentes de atendimento, mais ou menos nesse sentido? O que a gente vê muito na cardiologia clínica de consultório, uma coisa interessante é muitas pessoas primeiro procurando check-up, né? O que seria o check-up? Na verdade, seriam formas de você determinar qual é o risco daquele paciente ter uma doença mais grave, principalmente pelo evento cardiovascular, ou evoluir para um infarto, vamos dizer assim, ou evoluir para uma insuficiência cardíaca, e buscar meios para você reduzir isso. Né? Então, nisso, você acaba fazendo muitos diagnósticos novos de hipertensão, é uma doença extremamente prevalente, então, muito paciente hipertenso no consultório. Tá? Então, isso é um grande ponto. Né? Um outro ponto são pacientes sem doença cardíaca conhecida, mas que buscam por alguma queixa cardinal na cardiologia. Né? Então, a gente fala muito nas aulas isso, que a doença cardíaca ela vai te dar poucas queixas. Ou você vai ter falta de ar, você vai ter dor no peito, ou você vai estar inchado, ou no máximo você vai dar uma desmaiada. Tá? Então, mais ou menos, ou uma batedeira no peito. Então, dentro disso, as pessoas buscam muita falta de ar, muito cansaço. É interessante que após a pandemia do Covid, aumentou muito a busca por cansaço, né? Ou pessoas que de fato ficaram mais cansadas, às vezes não tem muito a ver com o coração, mas também o medo das pessoas, porque teve, assim como todo vírus, existia o risco de miocardite pós-Covid, né? Então, aumentou muito essa procura. Aquele paciente com insuficiência cardíaca grave, dissolução grave, infelizmente é menos frequente no dia a dia, né? Não sei que você esteja no grande centro que trate realmente que isso seja um funil, né? Mas o que mais aparece no consultório são as doenças que mais aparecem no mundo mesmo, né? Hipertensão arterial, uma fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum, né, do adulto, insuficiência cardíaca eventualmente, mas doença coronariana principalmente, né? E a insuficiência cardíaca das miocardiopatias isquêmicas, né? Então, a infarta fica com disfunção e acaba tratando nesse contexto. Então, esse é o mais frequente, né? Eu, particularmente, eu me divido, né, entre consultório e o ecocardiograma, né? E o ecocardiograma, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu acho interessante porque você precisa sempre estar alinhado com a cardiologia clínica para você fazer um bom exame. Eu sempre digo lá nas aulas, para você poder pedir um exame, ou até para você fazer e interpretar o exame, você precisa saber o que você está procurando. Tá? Não adianta você dar tiro no escuro. Tudo bem, eu vou fazer o exame porque eu estou investigando falta de ar. Fazer o exame porque eu estou investigando uma arritmia, o que quero ver de estrutural. Então, isso você sempre precisa estar entendendo da doença para você poder fazer o exame. Então, fico dividido aí nessas duas áreas, né? Vamos dizer assim. Isso é muito interessante porque a gente vê, né? Nas aulas do doutor sempre enfatiza para a gente, né, a questão de que a anamnese bem feita, associada a um exame físico correto, você sabendo que você está buscando ali um padrão fora da normalidade, análise das bulhas, da pré-carga, pós-carga, às vezes ali um excesso, que o doutor sempre traz na aula, né, como um balde de água cheio e tudo mais que a gente precisa estar identificando, mostra que um bom médico, um bom cardiologista principalmente, é aquele que tem um conhecimento da base fisiológica, né, que entende realmente o que é o normal e por que aquilo acontece, para acabar descobrindo que tem ali uma pequena alteração
E a gente vê, eu acho muito interessante até, né, a questão de a medicina estar avançando, tanto nos exames de imagem, como em outros diagnósticos, marcadores biomoleculares e tudo mais, para que a gente consiga fazer diagnósticos cada vez mais precoces, né? E isso ajuda na terapêutica, ali, inclusive depois no acompanhamento do paciente, para evitar mais mortes, né? O doutor acha que para alguém que realmente pensa em fazer uma cardiologia, né, hoje, precisa já desde o início, desde o começo ali na faculdade, buscar ser um diferencial ali na fisiologia, entender um pouquinho mais do exame físico, buscar dar uma atenção ali mais, como que o doutor enxerga isso, para quem realmente pensa na cardiologia como uma especialidade? Eu imagino, não só na cardiologia, mas independente da especialidade que você vai seguir, falando especificamente da minha área, que quanto mais você souber da fisiopatologia, vai ser muito mais fácil você saber tratar as doenças, né? Então, por exemplo, não tem como você entender uma valvopatia sem você entender o que é uma sobrecarga de pressão, uma sobrecarga de volume. Então, eu acho que, às vezes, e eu sei porque eu também fui assim, às vezes quando a gente está na faculdade, a gente quer dar passos lá na frente e entender o que é o heart model do eco, que agora aperta um botão em 30 segundos, dá os trem, tudo de coisa, e dá essa vontade mesmo, porque são coisas interessantes, mas a gente precisa ter uma base, nem fisiopatológica inicialmente, mas uma fisiologia normal mesmo, para a gente poder entender, né? Eu vejo também, por exemplo, muita gente que gosta de cardiologia, comprei 30 cursos de eletro, 500 livros de eletro, mas para você entender, por exemplo, eletro, você precisa saber a fisiologia básica, qual que é a condução, qual parede eu vejo aqui, por que eu vejo essa parede nessa derivação do eletro. Então, quando você tem um conhecimento que é construído passo a passo desde o início, para você adquirir novos conhecimentos fica mais fácil. Tá? Quando você vai evoluindo na medicina, você sai da faculdade, na residência, você vai perceber que se você pega para ler um artigo quando você está na faculdade, um artigo de algo que você não conhece, é muito mais difícil do que você pegar um artigo depois da residência. Mesmo que você não saiba nada do assunto, mas você já tem tanto conhecimento acumulado de coisas básicas mesmo, que você já consegue construir nesse sentido, né? Eu estava até conversando com a minha esposa que é endócrino, né? E, por exemplo, na endocrinologia, a gente estava conversando, e você não vai decorar que esse exame está alto, esse está baixo no hipertireoidismo. Você vai ter na sua cabeça como é que funciona o eixo. Então, se você sabe como é que funciona o eixo muito bem certinho, vai ser muito espontâneo você pensar, isso aqui está baixo por causa disso, isso aqui está alto por causa disso. Então, mesmo todas essas tecnologias que a gente tem que usar, a fisiologia é importante. E eu vou só complementar, aproveitar a sua fala com uma informação que eu falo na aula também. Não adianta você ter a tecnologia do mundo, tá? Se você não conversar com o seu paciente, se você não souber tirar uma boa anamnese, não adianta, tá? Se vocês forem virar cardiologistas aí, vocês vão ver que é muito comum a gente receber um WhatsApp, um eletrocardiograma e mais nada. Não tem nada que deixe o cardiologista mais bravo do que receber um eletrocardiograma. Não adianta. O cara pode ter um supra ali e não ter dor. O que eu vou ficar? Quando é que foi a dor? Como é que foi essa dor? O que é isso aqui que o cara tem de doença? Então, não adianta. Você tem uma ressonância cardíaca que mostra tal coisa. Tá, mas o que o cara tem? O hábito de vida. Exatamente. Você precisa ter, eu sempre falo, para você, o exame ele vai te dar uma resposta, mas você precisa saber a pergunta que você está fazendo para ele. Senão não adianta nada. Outra coisa também que é interessante. O doutor falando de um estudo contínuo, né? Desde quando a gente entra na faculdade até o momento que a pessoa termina a residência e começa a entrar no mercado de trabalho propriamente dito, né? Quando você termina. E a gente vê, como o doutor falou, a questão de artigos novos e de uma prática baseada em evidências que é primordial para o atendimento. Como que o senhor hoje organiza esse estudo dos novos artigos, mesmo depois de formado? Como que funciona isso aí para o senhor? Como é que o senhor organiza durante o seu dia isso, ou durante a sua semana? Vamos dizer assim, eu não vou ser hipócrita aqui. Se você falar, você sabe todos os artigos novos, ninguém sabe, muito difícil. A gente vive numa época, e vocês estão fazendo parte disso e agregando para isso, que é muito fácil você ter uma informação nova já mastigada para você.
Então, você tem muitos meios corriqueiros, com muita gente boa trazendo informação. Então, você tem no Instagram pessoas muito boas, que você sabe que são renomadas, que destrincham um novo artigo que você tem, e você vai, porque realmente, para você ler um artigo científico, vai tempo, porque não é você só ler, você vai ler, você vai ver o que ele fez e tal. Então, você precisa estar antenado, você tem várias coisas para você saber, você tem o Instagram que você vê aqui, você vê um YouTube, um podcast ali, e aí você vai dentro do seu dia a dia, escolhendo alguns temas para você se aprofundar. Então, por exemplo, essa semana eu vou começar a ler um pouco mais aí, que mudou na diretriz nova ali de infarto, a diretriz europeia nova, o que mudou no posicionamento ali do ano passado de perioperatório. Então, você vai, aos poucos, atualizando o seu conhecimento. Porque também você vai ficar doido, né? Se você falar assim, não, o que saiu hoje? Cara, hoje saiu muita coisa, né? Não tem condição, não dá para você saber, ninguém sabe tudo, tá? Isso é interessante falar porque ninguém sabe tudo, tá? Mesmo a pessoa mais renomada da cardiologia, de qualquer especialidade, ela pode ser extremamente renomada numa área, mas ela não sabe tudo da outra. E essa pessoa reconhece isso, porque é impossível, humanamente impossível. Então, importante é reconhecer isso e sempre buscando. Então, a dica tenha esses meios mais didáticos, mais dinâmicos, né? Atualizando e escolha um tema. Assim, essa semana eu estou querendo atualizar a doença coronária crônica. Ver o que saiu na nova diretriz diferente, né? Então, porque ao longo da sua formação você vai lendo tudo isso. Só que depois você vai ter que revisar, você vai ter que ter os novos artigos, você vai ter que entender, né? Mas é um desafio, Mas passa a ser também um objetivo, porque a sua vida é essa. Então, se você não se atualizar, você tem duas escolhas. Ou você tenta se atualizar, ou você vai ficar para trás, não tem jeito. E a atualização também é uma questão que acaba, para algumas pessoas, sendo um pouco difícil, até para o estudante, por exemplo. A gente que estuda numa modalidade PBL, a gente já está muito acostumado com o que buscar informações, entender, interpretar artigos, buscar literatura, as diretrizes. E a diretriz ela acaba sendo uma coisa mais segura, né? Porque é uma convenção feita por vários estudiosos daquela área e que estão pontuando o que realmente está funcionando baseado em artigos. Porque a gente vê muito hoje em dia discussões em que há uma interpretação tendenciosa de dados, né? A gente vê pessoas que não interpretam um artigo como ele realmente mostra os resultados, porque diz que melhorou uma coisa em algum tratamento, mas o valor de pena não foi significativo. Ou o contrário também serve como exemplo, né? Então, eu acho que a questão de saber interpretar os dados é uma coisa que guia muito a conduta do médico e faz com que ele seja uma pessoa mais atualizada e que saiba tratar melhor os pacientes. O doutor, assim como um médico já experiente, que inclusive participa da parte da docência e vem sempre se atualizando. Doutor, acha importante o conhecimento da epidemiologia, da parte de interpretação de artigos, além das diretrizes, ou acredita que realmente o que guia é mais a diretriz mesmo? Não, com certeza é importante, né? A medicina baseada em evidências, né, que é uma disciplina, vamos dizer assim, ela é extremamente importante. Você foi cirúrgico nas palavras, você tem que saber interpretar. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor, vou inventar aqui um exemplo. Vamos supor que esse artigo, o paciente tinha só fibrilação atrial. E aí ele usou uma medicação que reduziu a mortalidade dele. Vou inventar. Aí você vai pegar e eu vou atenuizar. Por exemplo, ele vem com fibrilação atrial. Só que ele vem com fibrilação atrial, ele já teve 4 infartos, 5 AVC, ele é hipertenso, diabético e está com a pressão limítrofe. Será que a mesma medicação vai fazer o mesmo efeito? Então a gente brinca que esse seu paciente é um paciente do estudo, né? Então a gente tem que saber interpretar isso. Você olhar friamente um resultado não significa que todos os seus pacientes vão se beneficiar disso, não significa que você deva prescrever de forma mão aberta, vamos dizer assim, para todos os pacientes. Você precisa juntar, ver o contexto de como aconteceu.
E a medicina baseada em evidências, você estudar isso é importante, porque quando você lê um artigo, você consegue identificar se como que ele estudou esse tipo de paciente, como que ele chegou nesse resultado, né? Então, como que eram os pacientes? Todo artigo científico da cardiologia, principalmente se você for ver, às vezes a gente pula umas tabelas, né? Mas aquela tabela inicial, ela é muito importante, é a tabela que fala quem são os pacientes, quantos pacientes eram homem, quantos eram mulher, quantos tinham infarto, quantos não tinham, quantos eram hipertensos, quantos eram diabéticos, qual foi o grupo que eles testaram medicação, quais medicações esses pacientes também estavam usando, quais eles não estavam, né? Então, você saber interpretar, porque se você pega só a conclusão, a medicação tal reduziu a mortalidade do paciente de fibrilação atrial. Isso não diz o que você vai fazer com a medicação tal. Então, eu acho que é uma matéria importante que deveria ser dado mais valor na nossa formação. Tá? Ou então, talvez, eu não sei como a gente poderia fazer isso, porque eu tive, por exemplo, bioestatística no primeiro ano, que ensinaram que era o P, o negócio, mas assim, no primeiro ano você não sabe o básico e vai querer, então assim, talvez reformular, repensar ou revisar isso antes de você se formar, ou ter algum módulo de como você lê um artigo científico, né, para pelo menos você ter uma ideia de como você tirar essa informação, de como você usar. A diretriz, ela é um guia, tá? É lógico que existem coisas, não, a diretriz fala que é contraindicado fazer, mas eu vou fazer. Não, tu está fazendo errado. Mas ela é um guia, dessa mesma forma. Será que o meu paciente se beneficia disso? Aí você, na diretriz, tem sempre lá os quadrinhos, mas aí você vai ler no corpo do texto, para esse tipo de paciente foi benéfico naquele paciente que não podia usar tal medicação. Então, se você só olhar, 2A, 2B usar isso aqui. Então, você tem que ver de onde eles chegaram a essa conclusão, né? Por que eles acham que isso aqui é 2B, que seria, você pode fazer, talvez, em algum momento, né? Qual seria esse momento? Então, com certeza, aprender a interpretar os dados é fundamental. Eu acho até que, assim, como a gente vem vendo, né, além de ter muita informação disponível, porque isso é uma coisa boa também para a gente, no sentido de novos conhecimentos, novas terapêuticas, mas além disso, isso aí no estudante, não sei se o senhor como docente pode perceber, e assim eu acho que acredito que até na sua época também era assim, existe até hoje uma certa ansiedade dos estudantes, quanto à formação, quanto à inserção no mercado de trabalho, quanto à especialidade. E muitas das pessoas que estão vendo o nosso bate-papo aqui são estudantes também. E dentro dessas coisas, algumas dicas que o doutor pode dar de questão de estudo, de questão de prática mesmo, de coisas que você tem que correr atrás durante a graduação, para se tornar um médico assim, que tem uma prática baseada em evidência, que, como o doutor falou, que individualiza o paciente, que é o mais importante. Não adianta eu querer pegar um estudo e querer fazer a mesma coisa que foi feita naquele estudo, porque aquele estudo não fala do seu paciente. O seu paciente, ele está olhando no seu olho e ele está conversando com você, sabe? E pensando nisso, assim, o doutor que já está agora, passou por toda essa trajetória que a gente está passando, algumas dicas que o doutor possa dar. A metodologia, né, eu acho que é importante que o doutor quis pontuar, inclusive agora nessa última fala, que a gente interpretar o estudo não só a conclusão, porque se a gente for só ler uma conclusão, o próprio ChatGPT faz isso hoje, né? O que diferencia, eu acho que o bom médico, aquele médico que realmente olha para o paciente, é aquele que também, na hora de estudar e de usar aquelas condutas baseadas em artigos, grandes trabalhos, que representam ali uma relevância, né, para o meio médico, são aqueles que levam a metodologia em consideração. Então, não é só o dado que foi apresentado, e não só o valor de P, mas também qual foi a metodologia. Até achei interessante o doutor pontuar. Será que aquele público-alvo, aquele paciente também, foi feita uma inclusão dele de maneira correta? Será que vai se beneficiar? Porque a gente vê que, até mesmo na cardiologia, muitos dos pacientes eles são polifarmácia, né? Principalmente por causa dos acometimentos ali, das doenças de base. Muita polifarmácia, daí é difícil, muitas vezes, a gente atribuir somente a um fármaco uma melhora substancial e também buscar cada vez mais trabalhos que consigam
chegar ali numa conclusão realmente que vai trazer um benefício para a prática clínica, né? Uhum. Eu acho que, juntando um pouco essas duas partes, começando ali, o Isaac perguntou, nessa parte inicial, vamos dizer assim, da faculdade. A gente tem uma ansiedade mesmo, né? Eu também tinha, e a dica é, não se preocupe, vocês vão aprender, tá? Porque o passar da faculdade, você está acumulando uma série de conhecimentos. E você só vai conseguir consolidar esses conhecimentos com o passar do tempo. Tá? Então, por exemplo, não adianta você, eu vou ter uma prova sobre infarto, eu vou aprender tudo sobre infarto. Você não vai. Tá? Eu não sei tudo sobre infarto. Né? Tem fellows só de infarto, de terapia intensiva. Né? Então, assim, o que você precisa fazer é ter calma. Tá? A hora vai chegar, a hora que você aprender as doenças vai chegar, a hora que você aprender sobre aquela doença específica vai chegar, então tente estudar o que é importante para aquele momento. Tá? Eu sei que às vezes a gente está estudando uma coisa e fala, mas por que eu vou precisar disso? Algumas coisas a gente não vai precisar mesmo, né? Então essa frase está correta. Mas esse básico ele é importante, essa fisiologia é importante. Mas chega daqui 2, 3 anos, eu não lembro. Mas a hora que você vai estudar de novo, você já viu uma vez. Então, o conhecimento, você nunca tem uma coisa e fala, isso aqui eu não preciso ver porque eu já sei. Principalmente na medicina, você sempre vale a pena aquele conhecimento extra, mesmo que seja para lapidar um pouquinho o seu conhecimento. A outra dica para aprender e até para colocar isso no corpo você tem que ver paciente, tá? Então é importante você ver paciente, porque uma coisa é o que o livro coloca, outra coisa é frente do paciente. Então, a gente brinca que muitas vezes o paciente não lê o livro. Às vezes ele tem uma queixa que é meio inespecífica e aí você tem aquele feeling para você poder começar a fazer o diagnóstico daquele paciente. Porque se o paciente viesse todo bonitinho com o livro, por exemplo, eu estou investigando um lúpus, por exemplo, aí o paciente, ele é toda aquela tabela lá, das pontuações lá, enfim, não é assim, né? Muitas vezes o médico, ele é um detetive também, ele precisa entender, ele precisa buscar, ele precisa pegar pistas para poder chegar no diagnóstico. E além disso, tão importante quanto é você criar esse feeling do paciente mesmo, de como você falar com o paciente. Isso a gente às vezes não considera muito na faculdade, porque a gente não está no meio, mas isso é muito importante. Por exemplo, você tem um paciente de 90 anos que tem uma estenose aórtica grave, e aí você fala, tem que trocar. Está sintomático, tem que trocar. Tá certo, estenose aórtica grave, sintomático, tem que trocar. Para aquele paciente, vale a pena trocar? Ou você vai falar, você precisava trocar, mas você está muito velho, não dá para trocar. É assim que você vai dizer? É assim que você vai interpretar? Todo paciente de 90 anos não tem condição? Não, a gente sabe que tem que fazer. Então, encontrar se esse paciente está no seu estudo ou não, qual o perfil do paciente, você vai conseguir encontrar se você vê muito paciente. Então, o que eu acho de dica, pensando no que eu fiz, tenha calma, porque eu tinha muita dessa ansiedade. Não tente estudar o filigrama do filigrama do filigrama. Né? Então, eu vou estudar, por exemplo, eu vou usar a minha esposa de exemplo de novo, porque eu acho engraçada essa doença. Né? Tem o hipoparatiroidismo, aí tem o pseudo-hipoparatiroidismo, aí tem o pseudo-hipoparatiroidismo. Pelo amor de Deus, não faço a mínima ideia do que é. Mas às vezes você está lendo e fala, o pseudo-hipoparatiroidismo, meu Deus, né? O que o paranormônio faz? Entendeu? A gente às vezes fica nessa situação. Até porque a gente tem tanta informação, o acesso à informação é tão fácil, que hoje você pega e joga no UpToDate e te dá uma informação enorme, né, daquela situação. Mas tenha calma, então faça passo a passo. A outra dica mais para frente tente se especializar. Né? A gente sabe que assim, não adianta a gente falar, não, obrigatoriamente você tem que fazer uma residência. É um caminho mais longo,
E nem sempre a pessoa tem a oportunidade ou a possibilidade daquele momento de fazer. Às vezes ela precisa resolver algumas coisas na vida, precisa dar um jeito em algumas coisas, ela precisa se amadurecer, ela não se sente pronta, ela ainda não sabe o que ela quer trabalhar um pouco. Mas quanto mais... por que a gente fala muito da residência? Porque é o paciente, é muito paciente. Você vê o paciente, você vê na prática, é diferente de você ter uma aula. É diferente de você assistir 500 aulas. Você vai estudar também, mas você tem o livro na sua frente, ou um livro diferente, com uma página faltando, que você vai ter que pôr aquela página ali. Então, o médico ele precisa estudar e estar no meio de pacientes. É uma rotina difícil, você trabalha muito, mas quanto mais paciente você vê, quanto mais doença você vê, quanto mais notícias para o paciente você dá, quanto mais perfil diferente você vê, mais você consegue entender a doença. Dá um exemplo para vocês. Tem doenças da cardiologia que a gente estuda desde o 3º ano, mas eu aprendi no R4, por exemplo. Então, por isso que eu até falo, não, a simbologia cardiológica tem mais coisa do que eu passo lá, mas faz sentido você se apegar àquilo agora? Não faz sentido, não faz sentido. Você vai ter uma enxurrada de conhecimento e você vai esquecer. Você tem que construir aquilo ali. Uma coisa que eu achei muito interessante, até lembrei aqui agora, teve uma aula que a gente teve com o doutor, que era uma simulação, que foi justamente isso que a gente botou na prática. Entender o paciente, unir o que a gente viu na base teórica e na hora de avaliar o paciente, o que teve. Foi aquela da síncope, não sei se o doutor lembra. Sim. Foi, o paciente chega lá, teve uma síncope e conta toda a história. Mas como é que foi essa síncope? Foi do nada? Você viu a visão escurecer ou simplesmente apagou e depois descobriu que desmaiou, né? Então, você saber, às vezes, pequenas diferenciações, construindo uma base ali, o tijolinho por tijolinho, até que chegar ali no fim da construção, que é o muro, ajuda a gente a guiar e ter um conhecimento que nos ajude a chegar em mais hipóteses diagnósticas, para daí o exame em si chegar só para confirmar, né? Exato. Porque a clínica, eu acho muito feliz aquela frase que diz que a clínica é soberana. O médico que realmente tem uma base muito grande, muito larga, ele vai funilando e conseguindo fazer mais hipóteses diagnósticas para chegar ali no topo, para fazer os exames para confirmar aquilo que é e descartar aquilo que não é. E eu acho muito interessante. Uma outra questão assim, que eu acho bem legal, até para o pessoal que está escutando a gente, está vendo a gente aqui, entender qual que é o limiar entre a cardiologia e a parte vascular, porque a gente sabe que muitas das vezes acabam se misturando. Qual que seria o limiar onde diferencia uma da outra? Na verdade, as doenças, elas são um pouco mais separadas, né? O vascular, a formação dele é cirurgião, né? Então, a ideia é o seguinte, a cardiologia, ela cuida do sistema cardiovascular como um todo. Então, basicamente, você vai ver doenças. O que você vai ver? Doença de artéria. Doenças coronárias, tá? Coronariopatia, e doenças de aorta, principalmente a aorta ascendente. Tá? Por quê? Porque a dissecção de aorta é o cirurgião cardíaco que opera, porque isso está intimamente ligado com disfunção da válvula aórtica, com insuficiência aórtica, com doenças que estão associadas à cardiologia, né? Então, basicamente, o que é de vaso a gente vê assim. E hipertensão, que tem a ver com vaso, mas que não tem. Então, o cirurgião vascular, ele cuida mais da vasculatura periférica, vamos dizer. Periférica entre aspas, porque também cuida da aorta, mas aí a aorta descendente, as doenças, elas se interligam principalmente na aterosclerose, né? A gente sabe que a aterosclerose é uma doença sistêmica, é uma doença, entre aspas, inflamatória, não é só placa de gordura, tem inflamação, as agentes da doença, e a mesma doença que pode te dar infarto pode obstruir o seu vaso da perna, né? Então tem essa interligação, principalmente na aterosclerose, né? O sistema venoso é visto aí pelo vascular mesmo, e então o que o cardio vê não tem muita conexão. A grande conexão mesmo é da aterosclerose. Por exemplo, lá o paciente ele teve um infarto, e ele teve um AVC, e ele tem 90% da carótida obstruída. Vai precisar abrir, não? Aí o vascular entra na jogada, tanto como indicação, né, como de fato quem faz o procedimento.
O paciente, eu estou investigando o paciente com dor no peito, ele também tem claudicação intermitente, o vascular entra na jogada. Qual vai ser a abordagem, se vai precisar mexer nas artérias da perna ou não. Tá? Então, o meu paciente, por exemplo, é hipertenso, diabético, também passando endócrino, ele tem uma úlcera, ele tem, um pé diabético, ele precisa amputar, ele precisa mexer, então aí também o vascular entra na jogada, precisa revascularizar, porque esse cara vai ter aterosclerose, né? Então, são, na verdade, doenças diferentes, são especialidades diferentes que elas se convergem na aterosclerose. Mas aí a cardio fica muito, tem valvopatias, tem insuficiência cardíaca, tem arritmia, que daí foge da parte vascular. Uma coisa interessante foi esse jogo multidisciplinar, que é a medicina, e que um paciente que tem muitas doenças, consequentemente, ele precisa de muitos profissionais para acompanhar ele durante todo esse processo. E uma coisa interessante também, as pessoas que estão vendo aqui o nosso bate-papo, elas são estudantes, e elas vão formar e vão ser médicos generalistas. E, assim, considerando um médico generalista, que teoricamente ele não é cardiologista, ele não é endócrino, ele não é vascular, quais são os temas da área do doutor que o senhor acha que é fundamental esse generalista ter uma boa noção para que ele comece a dar os primeiros plantões, para que ele comece a ter uma noção e consiga beneficiar esse paciente, e não só isso, mas das vezes que ele precisar encaminhar o paciente para o cardiologista, qual que é a forma que o senhor acha que é mais adequada para ele fazer isso, questão de passar caso para o cardiologista, questão de chamar o cardiologista propriamente para intervir naquele paciente, porque ele é o especialista, o generalista está lá mais para reconhecer nesse sentido. A primeira coisa que eu acho é que a gente não precisa ter medo e nem se sentir envergonhado de pedir ajuda, tá? Porque, como a medicina já disse várias vezes, ninguém sabe tudo, você não precisa ter medo, eu preciso chamar o cardio, ele vai vir aqui bravo. Se ele vai vir aqui bravo, o problema está com ele, não está com você que pediu ajuda, tá? É lógico que você precisa ter uma base de uma série de doenças para que você conduza a parte inicial e às vezes até resolva o problema do paciente. Na cardiologia, acho que tem duas coisas para a gente pensar. Primeiro, que é a urgência, e segundo, que você está trabalhando às vezes ou no consultório de clínico ou na UBS, né? Então, de parte ambulatorial, precisa saber tratar a hipertensão, tá? É uma doença extremamente prevalente, tem muito mais hipertenso do que cardiologista no mundo, então você precisa saber tratar a hipertensão. Aquela hipertensão resistente, aquela dúvida se é uma hipertensão secundária, isso aí você já pode encaminhar. Mas começar a saber como é que eu classifico o risco cardiovascular desse paciente, eu vou dar remédio ou não vou, eu vou dar dupla terapia ou não vou, que são coisas que a diretriz deixa bem clara, isso você precisa saber fazer. Tá? Um tratamento básico para começar um tratamento de insuficiência cardíaca, a gente vê isso muito no SUS, que às vezes o paciente ele chega, o primeiro médico ali é o médico clínico, né? O clínico geral, o generalista. Você precisa saber começar a tratar a insuficiência cardíaca desse paciente. Nem que você vai encaminhar esse paciente, só que ele não tem 6 meses para esperar para que você dê o remédio inicial para ele, ele vai descompensar. Então você precisa. Então, a base de tratar uma insuficiência cardíaca você precisa saber, sabe? Você precisa saber identificar que aquilo é uma fibrilação atrial, pensar se esse paciente vai anticoagular ou não, precisa pelo menos identificar no eletrocardiograma. Ter uma ideia que essa dor no peito é esquisita, para ver que começou a ter dor no peito para encaminhar para o cardiologista, realmente a parte coronariopatia fica mais específica, mas ter esse conhecimento, né? Então, são as grandes síndromes aí da cardiologia. Insuficiência cardíaca, hipertensão, uma investigação de dor no peito, eu acho que é bem importante. E aí, na parte de urgência e emergência, aí você precisa saber um pouco de cardiologia. Mesmo que você não goste de um eletro, você precisa reconhecer um supra-VST numa dor torácica, você precisa. Por quê? Porque isso vai ser o diferencial entre ou seu paciente morreu ou não, ou seu paciente evoluiu com uma insuficiência cardíaca, talvez isso não volte. Tá? Você precisa ter uma ideia, assim, como é que eu trabalho numa UPA, por exemplo, como é que funciona se chegar um supra-VST para mim, eu tenho para quem encaminhar, eu vou precisar trombolizar, então saber isso no seu trabalho, no local que você está, isso é importante, isso salva de fato vida, isso reduz mortalidade. Ter uma noção de insuficiência cardíaca descompensada,
esse paciente está com congestão pulmonar, esse paciente está com má perfusão, será que eu preciso pôr uma doluta nesse paciente? Saber reconhecer, por exemplo, que esse paciente chegou desmaiando e tem um bloqueio ventricular total, um BAVT, preciso saber passar marca-passo transvenudo? Não precisa, entendeu? Você precisa saber, nem que seja para você ligar correndo para o que estavam falando, ele está com BAVT, você precisa voar aqui para levar esse paciente que ele está desmaiando na minha frente, sabe? Então, ou para você não dar alta para esse cara, né? Então, essas coisas... Uma coisa interessante, por exemplo, para o generalista é saber o ACLS, né? O ACLS ele foi feito para isso, né? O ACLS ele não foi feito para o cardiologista tratar a doença. Tanto que você vai ver no final lá do ACLS, tal doença, tal. Chama o cardiologista. Então, se você é o cardiologista, tu não pode usar lá. Você já passou para o ACLS. Mas é extremamente importante. O paciente chega numa taquicardia ventricular, eu não sei os critérios de hidrogás. Não interessa, você vai ver que é um QRS largo e vai ter que dar um choque no paciente. Então, principalmente essas doenças de urgência e emergência, no início você precisa saber. E a dica é também, até quando vai a minha parte? Quando você vê que você começou a patinar, que você não sabe muito progredir, encaminhe o paciente. Não é feio fazer isso, tá? Não é feio pedir ajuda, não é feio falar que não sabe tal coisa. Quanto mais você vai passando, você cria um grupo de amigos na residência e a gente manda dúvidas o tempo inteiro um para o outro. Você precisa ter uma rede de amigos, às vezes de várias especialidades, entendeu? Você está lá no plantão, você me manda o eletro passando casa, junto do eletro, né? Você manda pro amigo cirurgião, olha, isso aqui está uma dúvida se é apendicite, o que eu faço, né? Então, não tenha medo de caminhar, de ajuda, mas o básico é legal, porque às vezes o paciente não vai ter esse tempo para esperar, tá? Então, não vai ter tempo ele está com super DST, não vai ter tempo de esperar o corresponder, ou estar no carro até chegar em casa para responder, às vezes não vai ter esse tempo. Tem essa distinção até porque muitos de nós, como o Isaac bem pontuou, a gente vai se formar e até a gente engatar ali, começar uma residência, ou até mesmo durante a residência, vai acabar caindo em algum plantão, e muitos deles são ali na urgência, emergência, né? Então, ter ali uma visão geral do que são as principais patologias e como saber guiar, né? Até eu acho muito legal o jeito com que a nossa universidade ela conduz, o fato da gente começar a passar na UBS já no 3º ano. Então, a gente ter ali o contato com o paciente, o que a gente vê muito ali na UBS, muito diabético e muito hipertenso. E daí, o que a gente vai hipertenso? Chegou ali com a primeira aferição acima do que já é preconizado. Faz mais 2 aferições ali dentro de consultório, vai passar um AMPA ali, ou um mapa, se tiver possível, mas no estudo acho que o mapa dificilmente tem um acesso, né? Vai pedir para ele fazer as aferições ali, constatou ali a hipertensão, já passa um tratamento, vai tentar guiar esse paciente. Então, a gente começar a entender como funciona o dia a dia do médico, acho que é muito interessante. E, além disso, a medicina, ela proporciona para a gente essa multidisciplinaridade, né, como o Isaac também falou. E o doutor acha que, além dessa importância de ter realmente essas amizades, ter com quem passar ali com o caso, é importante a gente saber também a maneira como passa o caso, porque só você dar uma informação jornal eletro ali não ajuda muito o cardiologista também naquela guia. Tem algum jeito específico, algumas coisas que a gente tem que se atentar na hora de passar esse caso para o cardiologista? Quando você ter contato, obviamente, é muito importante para você ver ali, mas, por exemplo, o jeito que você vai passar o caso, quando você entende o básico da doença, é você saber o que seria importante eu pensar para esse tipo de doença. Então, por exemplo, se eu estou achando que é um infarto, o que é importante para mim? Como é a dor no peito desse paciente? Há quanto tempo essa dor começou? Né? Então, você manda o eletro, mas é basicamente uma breve anamnese. Então, o meu paciente tem tantos anos, ele começou a dor há 20 minutos, a dor dele, ele fala, parece que está queimando o peito, é uma coisa meio esquisita ali na região retroesternal. Pronto, o básico você já tem e ele já consegue levar. Por exemplo, você vai passar um caso para um infectologista, né?
você precisa, por exemplo, saber, esse paciente, ele está fazendo febre, como é que estão os sinais, ele está chocado ou ele não está chocado? Ele já usou antibiótico recente ou não usou? Ele tem alguma cultura correndo ou não tem? Ele tem algum fator de risco para outro tipo de doença, para endocardite, ele acabou de fazer um procedimento dentário, ele tem invasões, né? Então, são fatos importantes para você passar o caso para o paciente. Uma insuficiência cardíaca. O paciente está com dispneia, mas ele traz um eco que ele já tem 30% de fração de ejeção, já infartou 2 vezes e ele não está tratando. Isso faz diferença. A anamnese, um pouco do exame físico do paciente é importante. Você falar para mim, tem um paciente aqui que, vamos supor, tem um paciente que está com uma infecção de urina. Tá? É diferente de você falar, tem um paciente que está com uma infecção de urina, ele tem pedra no rim já há muito tempo, a pressão dele está 6/3, ele está pálido e sonolento. É diferente, né? Então, você precisa... coisas que você julga importante. O que está te incomodando nesse paciente? Você vai passar para o médico isso. Então, o especialista, né? Por isso que é importante ter a base da doença, que você sabe o que seria grave nisso. Isso aqui está me incomodando. Então, vou falar isso. Tá? E é até importante você falar isso para chamar a atenção da pessoa. Olha, veja, onde é que você viu isso? Porque, olha, tem uma coisa que está me incomodando. Esse negócio aqui está me incomodando. Né? Então, é importante passar isso também. Uma coisa interessante, na fala do doutor, a gente consegue perceber que é ser realmente preocupado com o paciente. Sim. Então, assim, quando você é preocupado com o paciente, essa é a visão que eu tenho. Você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um cardiologista, mas se você for preocupado, se você não conseguir resolver o problema do paciente, você com certeza não vai ter vergonha de pedir ajuda para uma pessoa, porque além da sua vergonha, além de tudo isso, é o paciente que está em jogo ali, é a vida de uma pessoa, entende? Então isso aí, na minha cabeça, é mais importante. E às vezes, durante a faculdade, a gente passa tanto tempo, né? São 6 anos para formar, a gente acha que nunca vai acabar a faculdade, que a gente nunca vai se formar e que a gente nunca vai começar a atender os nossos pacientes propriamente ditos. Só que, vendo esses 6 anos, né, esse tempo que a gente passa, eu percebo que é uma escadinha que a gente vai subindo, sabe? Então, todos os dias que a gente vai estar lá, a gente vai progredindo e o médico não forma de um dia para a noite. Não é um dia antes da formatura que a gente vai formar um médico. Não é um dia depois que você termina a residência que você vai ser um cardiologista. Então, isso aí é uma coisa continuada. E aí eu percebo que, por causa disso, por causa de a gente achar que nunca vai acabar, muitas vezes a gente passa a faculdade sem procurar outras coisas, no sentido de procurar no estágio, que o professor falou, estudar as principais patologias que são importantes para a emergência, no caso da cardiologia. E quando termina tudo, esse período inteiro, a gente vê, poxa, eu vou formar daqui a 3 meses, e eu estou muito ansioso porque eu vou precisar começar a trabalhar, sabe? E as pessoas, elas passam por isso, muitas delas. Só que é o todo, não é aquele período de tempo. Com relação, doutor, considerando isso que eu falei, né, com relação à visão que os colegas têm do doutor, com relação aos 6 anos, né, que a pessoa está ali, os colegas de sala, as pessoas que estão ali, como que isso influencia no pós-formado, né? Essa questão de a pessoa ser um bom aluno, a pessoa estar se esforçando durante aqueles 6 anos, como que impacta aquilo ali depois que a pessoa se forma nesse sentido? No sentido de a pessoa ser recomendada pelos colegas, da pessoa ter colegas para receber opinião também, que a gente tem uma área específica e a gente tem os colegas que nos ajudam também. Como que isso aí funciona, essa rede de apoio, né? Que eu acredito que é muito importante, porque depois que a gente forma, né, tem os nossos amigos que fazem diversas especialidades e a gente encaminha um paciente para um colega e a gente nunca vai encaminhar um paciente para um colega que a gente não confia. Sim. E considerando essa questão de continuidade do ensino, como que o senhor acha que isso aí é importante e influencia, né? Eu acho que o mais importante foi algo que você disse no começo. Todo mundo olha para quem é preocupado com o paciente. Então, a primeira qualidade do médico é a pessoa ser uma boa pessoa. Tá? Então, se você é preocupado com o paciente, as pessoas estão olhando isso. Então,
a gente sabe que aquela pessoa que é preocupada com o paciente, ela não vai descansar enquanto ela não souber tratar aquela doença, enquanto ela não quiser resolver o caso. Então, isso é muito importante, né? A gente acha que não, mas as pessoas estão olhando para a gente, né? Como você na faculdade, então quer dizer que na faculdade eu preciso só estudar, não vou sair de casa? Não, não é assim, não é. O conhecimento puro, ele não resolve muito o problema, né? Você precisa conviver com as pessoas, você precisa, enquanto você está lá no hospital, você se dedica em ver o melhor para o seu paciente, e as pessoas estão olhando isso. Né? Então, daqui 6, 7 anos, eu preciso, sei lá, do anestesista, falou, pô, Isaac anestesista, cara, ele é cara bom, é cara preocupado com os pacientes, então com certeza ele deve ser um bom anestesista. Então, acho que a primeira característica é tentar fazer o seu melhor naquele momento, né? Então, tentar fazer a coisa certa, ser uma boa pessoa, porque não é errado, por exemplo, eu achar que você é um bom anestesista e você tem dúvida em um negócio. Não tem problema nenhum, vou continuar te encaminhando. Você tem dúvida, vai lá, vai resolver a dúvida, porque realmente ninguém sabe tudo. E criar essa rede de convivência, né? Então, olhar o que as pessoas que você admira fazem também. Então, por exemplo, eu estou dentro do hospital, você está lá, você vê um residente que é muito bom, cola nesse residente, vê o que ele faz de bom, vê como é que é a rotina dele. E o que você falou é interessante. É lógico, isso acontece com... Você disse que acontece com muita gente. Eu vou dizer que acontece com todo mundo, 100% das pessoas. Você vai se formar daqui a um mês, você fica ansioso. Mas você tem que lembrar que você não está ali à toa. Você construiu toda uma situação para estar ali. Você sabe tudo que precisa? Não. Talvez nunca vai saber. Você vai melhorando. Mas não tem como pular etapas. Não adianta, né? Você precisa passar por aquela etapa. E se você é preocupado com o paciente, se você sabe disso, você vai se cercar de pessoas que também são assim, pessoas que vão te ajudar. Às vezes não é feio você ir no plantão e levar um livrinho lá junto, você ter um aplicativo, não é feio, você não precisa saber tudo. Pode chegar alguma coisa que não seja aquilo que você está acostumado, né? Então, volta àquilo que a gente sempre vem falando aí durante a nossa conversa. Não tenha pressa. Faça o que você acha que é importante naquele momento. A faculdade, eu falo, a gente tem que tomar cuidado para não pensar em estudar só para a prova. Mas também eu sei que a gente é condicionado a fazer isso. A nossa vida é baseada nisso, é baseada em fazer a prova. E eu não sei como que algum dia no mundo alguém vai conseguir consertar esse tipo de ensino, né, que não seja baseado. Porque se você não tem a prova, a pessoa não se força a estudar naquele sentido, né? Então, mas tentar entender que, por exemplo, não é porque, vamos supor, pegando o exemplo do Isaac de novo, o Isaac tirou, sei lá, 5 em biologia celular, e ele não é um anestesista, então a prova não quer dizer isso, né? Então, tem muitos colegas que às vezes uma outra prova ia mal, são excelentes médicos que eu confio de olho fechado, eu sei que a pessoa vai resolver o problema e não quero nem questionar, eu sei que o que ela falou é verdade. Então, tente ser a melhor pessoa que você acha que você consegue ser. Com certeza você vai ser um bom médico. Tá? Quando a gente vê, mas o médico X é arrogante, eu tenho para mim que se a pessoa não é uma boa pessoa, ela não é um bom médico. Ele pode ser um bom cientista, mas ele não é um bom médico. Ele pode ter um bom conhecimento, ele pode ser um livro, mas ele não é um bom médico. Como é que você vai convencer, entre aspas, uma pessoa que tem que tomar tal remédio? Não adianta você prescrever o melhor remédio se ela não tomar, não vai resolver o problema dela. Se você não souber fazer ela tomar o remédio, explicar o porquê que ela precisa, aí sim o problema dela vai ser resolvido. Você não pode não saber quais as ligações covalentes daquela princípio ativo, mas a pessoa que está tomando remédio está resolvendo a vida dela. Então, acho que essa informação. Cuide do seu paciente, se preocupe com ele. A pessoa todo mundo ao redor está olhando para isso. Tá? E eu tenho certeza que se você se preocupa com o seu paciente, 90% do caminho está andado. É só você ter tempo, é só você esperar.
é uma coisa, quando eu estava no quarto ano, eu achei que jamais eu ia me formar, que jamais. Quando eu entrava na clínica, meu Deus, tem mais 32 anos de residência, na carga é a mesma coisa, e a coisa passa, a vida passa, chega naquele seu momento, e você tem que ver que você construiu uma história dentro da medicina, os seus conhecimentos foram compactados, se você vai para uma especialidade, você vai deixar de lembrar coisas da outra, isso é invariável, nossa cabeça não consegue acumular tudo, mas você tem o seu amigo que fez clínica com você, um virou endócrino, outro néfro, outro reumato, e aí você tem essa rede de compartilhamentos, você volta para uma cidade de onde você veio e tem aquele colega que fez faculdade com você, mas que você sabe que era bom, e o cara é hemato, e você precisa, então, essa rede de amigos mesmo, né? Essa rede médica de amigos é importante. O médico ele precisa ser mais unido, ter essa união. Como eu falei, paciente nunca vai faltar, tá? Tem muito mais doente do que médico, então a gente não pode ter medo de, mas se eu mandar lapisar, que ele não vai mais mandar para mim, não tem que ser assim, você tem que pensar no paciente, eu vou pensar, o paciente quer ficar lá com ele, paciência, você tem que pensar que o paciente tem que ser beneficiado, você não vai mandar para outro cara só para você não perder o cliente, tá? Não perder o paciente. Você vai mandar para a pessoa que você sabe que vai cuidar da doença dela. Eu vejo que a medicina, hoje em dia, ela tem uma tendência, óbvio, tem a parte da ciência avançando para melhorar, tanto para nós quanto para o paciente, mas também essa humanização. Quanto mais humano a gente tem que ter uma sensibilidade, né, um carisma com o paciente, faz com que o médico ele seja um médico mais requisitado também. Eu entendo que a medicina, que nem o doutor muito bem contou, nem sempre o aluno que tira só 10 vai ser o melhor médico. Ele pode ser o que tem a maior facilidade de decorar aquilo com uma prova. Mas isso não significa que na hora que botar ele na frente do paciente, ele vai ter a sensibilidade de entender o que aquele paciente está te passando, de fazer uma anamnese que associe todos os pontos. Então, eu acho que a medicina ela tem que ir mais por esse lado. Da gente entender que a nota importa para a gente passar, importa, a gente acaba vivendo num sistema que a gente tem que estudar muito, e todo mundo que se forma em medicina estuda muito, porque senão não se forma, né? Principalmente no modelo de hoje em dia, né? Mas eu acho que a gente entender ali o paciente, ver ele como uma pessoa, como um ser humano que está abrindo ali todas as necessidades, todos os problemas que ele tem, seja com a saúde, seja a parte mental e tudo mais, e a gente entender, abraçar esse paciente e fazer com que ele se sinta confortável, faz com que esse médico ele seja uma pessoa que, consequentemente, vai ter uma conduta melhor. Porque se a gente enxerga ele de uma maneira multifatorial, entende ele como a gente gosta de falar, né? Um ser biopsicossocial, que tem a parte da vida, tem a parte da saúde, a parte física e a parte mental, a gente consegue construir um pensamento voltado para o paciente, né? E não só para o livro. Porque se a gente pensa só no livro, estudar, todo mundo estuda, né? Como eu falei, todo mundo tem aquele conhecimento, mas o que diferencia o bom médico do médico que é um bom cientista realmente, né? É aquele que realmente tem aquele tato. E uma outra questão que a gente fica muito em dúvida, né? A gente estava conversando aqui da questão de que a medicina, até a gente se formar é uma e depois a residência é outra. O doutor acredita que quando a gente entra numa residência e após ela, existe realmente um funil que vai direcionando muito a ponto de a gente sair da faculdade sabendo X e entrou na residência vira Y, porque de tanto que a gente aprendeu daquela especialidade, é como se a gente, toda a nossa formação ali fosse algo que, óbvio, a base vai ser muito boa, mas que realmente há um separador de águas entre o especialista e o generalista? Olha, eu acho que dentro da especialidade, depois que você termina, é muito diferente a visão em relação àquela doença, é muito diferente, tá? Porque você vai consolidando o seu conhecimento. E é impossível você querer pensar que você vai sair da faculdade pronto, porque é como se você pensasse que toda medicina você teria que aprender em 6 anos. É impossível, tá? Não tem como você fazer isso. Você nunca vai perder totalmente aquele conhecimento básico que você adquiriu na faculdade. Você não vai perder, tá? Você, com o passar do tempo, com certeza vai diminuir, mas se você pega um livro e lê uma coisa ou outra, você já lembra mais ou menos. Ou você, vamos dizer assim, consegue se virar.
eu faz muitos anos que eu não vejo uma apendicite, mas eu tô ali, eu vejo, cara, isso aqui tem cara de apendicite. Então você consegue se virar. Eu acho que se você quer focar em alguma área, se você de fato quer ser um especialista, eu hoje posso estar enganado, mas eu não vejo muito outro caminho que não uma residência ou um estágio com carga horária de residência, porque o que te faz adquirir esse conhecimento é você ver muito paciente, é você tratar o paciente, é você estar ali cara a cara, é você mexer, é você ver a prescrição, é você ver o que aconteceu, é você saber correr atrás do efeito colateral. Então, é uma situação importante. É lógico que depende muito do que você vai querer fazer com a sua vida, né? Então, não adianta você também querer ser especialista em tudo, isso não vai dar. Então, você vai ter que, entre aspas, deixar de lado algumas coisas para que você foque mais na sua especialidade, tá? Mas você não vai perder isso. Você tendo uma boa base, você tendo uma base sólida, além de tudo, você tem uma base sólida. Hoje em dia, como a informação é tão fácil, eu quero saber tal coisa. Você pega no aplicativo e dá uma olhadinha, né? Você não vai ter o conhecimento do especialista, mas você dá uma olhadinha. Existem muitos filigramas de que, cara, é só um especialista, porque só ele que tem o tempo suficiente para gastar, entre aspas, naquela doença. Não tem, é difícil você... É difícil você não ser especialista e ter esse feeling, né? Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo básico, né? Se você está numa insuficiência cardíaca descompensada, a diretriz fala, se a pressão sistólica está abaixo de 85, 80, tem que entrar com hora antes da dobuta. Tá, a diretriz fala, mas na prática não, cara. Tem paciente que é só você pôr dobuta, a pressão dele vai subir, entendeu? Então, é o feeling do especialista. Tá errado quem faz isso com a diretriz? De jeito nenhum, cara. Tá certo, a diretriz manda. Mas esse feeling do especialista é só realmente quem passou por uma etapa vivendo aqui, né? Então, mas você nunca vai perder isso, né? Essa parte básica você nunca vai perder. Então, não adianta você falar, meu Deus, eu faltei na aula de infarto, eu nunca vou saber. Não, você vai se consolidar, entendeu? E eu acho que a gente tem que passar etapas, né? Então, essa etapa de prova vai passar. A medicina é meio ingrata com as pessoas, porque é prova atrás de prova, né? A última prova que eu fiz foi agora. Né, 7 anos depois, 8 anos depois de me formar, prova de título de ERA. Então, prova, vai ter prova, aí você faz uma residência, depois faz outra, aí depois você quer prova, aí prova de título, aí não sei o quê. Mas depois você vai aprendendo também a estudar. Você vai aprendendo o que é importante, aprendendo o que é só de prova, o que não é. Tem coisa que você vai ter que estudar, porque você sabe que é só de prova, aí beleza. Você estuda, faz a prova e esquece. Vai para o próximo, segue o jogo. Né? Então, você vai aprendendo a diferenciar o que é importante. Né? Uma coisa interessante até que o Lom falou, dos especialistas, né? Essa visão do especialista para o não especialista. E também de cidade para cidade. O doutor formou em São Paulo, como o doutor falou, né, no início. E, doutor, com relação à rotina, né, com relação à inserção no mercado de trabalho propriamente dito, em um grande centro como São Paulo e aqui em Maringá, por exemplo, a gente está falando, existe muita diferença, existe assim, uma forma de fazer o serviço diferente de lá para cá, existem muitas diferenças, assim, de fazer residência no canto e atender em outro lugar. Eu acho que existem diferenças, mas isso você só consegue perceber quando você realmente muda para aquele lugar, né? Existe uma cultura, não como tratar as doenças, isso é universal, mas existe uma cultura no jeito de como a medicina é estruturada, né? Então, por exemplo, em São Paulo, você tem plantão a rodo para todo mundo, a vida é muito mais corrida, então, lá, por exemplo, não tem como você terminar um serviço às 13 horas e 13h10 está em outro lugar, você não vai conseguir chegar, entendeu? Então, a forma como é estruturada é diferente. Lá, por exemplo, é muito mais difícil, eu imagino né, eu fiz isso, mas, por exemplo, você tem uma concorrência de consultórios maior,
Lá existem muito mais equipes, então às vezes você entra numa equipe de cardiologia do hospital tal e você trabalha para aquele grupo de pessoas, né? Então você divide com aquele grupo de pessoas, os pacientes, você passa visita para aquele grupo, né? Mas eu acho que o mais importante quando você pensa nisso é pensar, às vezes, se você está fazendo residência num lugar e quer voltar, o que aquele lugar, o que eu posso agregar mais para aquele lugar? Então, por exemplo, sei lá, volto. Você é da onde, Isaac? Do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Imagina, eu sotaque é bem de Rio Grande do Norte mesmo. Por exemplo, você é de Natal ou não? Sou do interior. Você é do interior? Sua cidade tem quantos mil habitantes? 60 mil habitantes. Então, por exemplo, vamos supor que você vai voltar, eu vou pegar na minha área, né? Você vai voltar para a sua cidade, como é que chama mesmo? Açu. Vou voltar para Açu, eu sou ecocardiografista. O que será que a Açu comporta e o que será talvez que falta? Olha, a Açu comporta que eu abro uma porta, coloco um aparelho de eco para fazer exames para os pacientes? A Açu comporta. São Paulo comporta isso? Não adianta você comprar aparelho de eco, abrir, que você não vai ter, porque você tem redes grandes. Não, a Açu comporta. Não tem ecocardiografista lá, a pessoa tem que ir para Natal fazer uma eco e... Poxa, eu vou lá, vou colocar e a minha forma de fazer medicina vai ser assim. Tá? Eu ainda sou muito novato ainda para dar essas dicas, a gente aprende aí com a vida. Mas é interessante você entender o que, primeiro, como que a medicina é estruturada. Não, tem esse hospital, todo mundo trabalha nele, eu tenho que dar plantão nesse hospital, ou então, e o que falta nessa cidade, o que eu posso agregar, né? A tecnologia difere também de lugares. Às vezes tem uma coisa que para você era tranquilo em São Paulo, que lá em Açu não tem, você sabe, não posso ser o primeiro a levar essa tecnologia, posso agregar para o meu paciente, posso agregar também para mim, porque querendo ou não, a medicina é a sua profissão, é a sua forma de ganhar vida, é a sua forma de ganhar dinheiro. Errado é você ganhar dinheiro mentindo para as pessoas, isso é errado. Agora, você ganhar dinheiro fazendo uma boa medicina, trazendo bem para o paciente que aquilo, é um serviço que você está prestando e custou para você. Custou dinheiro, custou tempo, custou estudo, custou a sua vida, né? Então, dá para agregar as duas coisas. Dá para você ajudar as pessoas e ter a sua vida, e ganhar o seu dinheiro, e fazer a sua vida. Então, acho que é interessante você saber para onde você vai, conversar com as pessoas dali, o que tem, como que funciona. Eu quero pensar o que você quer fazer para a sua vida também. Então, por exemplo, se você não... você quer começar a vida, mas não quer dar plantão de jeito nenhum. Talvez São Paulo não seja cidade para você, porque ali para você começar, penso eu, né, na minha experiência que eu tive, você vai trabalhar dando plantão, entendeu? Então, também escolher a área pensando nisso, né? Eu sou hemodinamicista e quero morar só em Açu. Para eu morar em Açu, eu preciso criar minha hemodinâmica, gastar 10 milhões de contato. É sua realidade? Então, você também tem que pensar se isso faz parte da realidade do lugar que você quer voltar, e se é aquilo que você quer fazer na sua vida, né? Porque, então, acho que depende muito, o Brasil é muito grande, né? É muito heterogêneo, e então vale a pena você conversar, né? Eu tive um amigo que formou anestesista e ele foi do nada na Feira de Santana, ele é do Mato Grosso, e foi lá, e deu super certo. Então, tudo depende com as expectativas que você tem, alinhar suas expectativas, conversar com as pessoas da cidade, né? Ver como é que é a medicina do local. Acho que isso é importante. Eu vejo muito a questão de que existe, principalmente quando a gente fala em São Paulo, a pessoa que busca uma ultra especialização acaba indo para lá porque tem um contato com uma ciência mais investida em criar realmente novos horizontes, mas também acaba deixando de lado um pouco a questão da qualidade de vida, né? Então, por exemplo, o doutor que abriu aqui uma clínica, vive com a esposa, procura uma qualidade de vida um pouco maior, quer passar um tempo mais junto da família também, acaba a Maringá, por exemplo, que é um grande centro, né, comparando com as cidades que tem aqui mais para o norte do Paraná. É um grande centro, então muitas pessoas acabam vindo para cá, ali de Paranavaí, Cianorte, a região aqui, mas ao mesmo tempo não deixa de priorizar o que é mais importante, né? Então eu acho que a medicina é isso, a gente pontuar realmente aquilo que se encaixa melhor com o nosso objetivo de vida, o que a gente pensa,
e também aquilo que vai fazer com que a gente construa uma carreira profissional adequada com as nossas expectativas e também não deixe de lado aquilo que é importante para a gente, né? Sem dúvida. Tudo depende de como você vê a vida, né? Então, assim, São Paulo é ruim? São Paulo pode ser ruim, pode ser bom, pode ser médio, depende de cada pessoa. Se você conversar com 100 pessoas diferentes, elas vão ter 100 opiniões diferentes, né? Então, depende exatamente do que você falou. Você tem que alinhar a expectativa, porque senão você vai se frustrar. Se você quer uma coisa e você vê que aquela cidade não tem nada a ver com o que você quer, às vezes você pode até ficar tentando, mas a chance pode dar certo, lógico, mas a chance de você se frustrar é maior, porque não está alinhado com a expectativa que você criou. E a gente tem que pensar que a medicina ela é uma parte da nossa vida. Ela não é a nossa vida. Assim como a profissão não é a vida de ninguém. Você tem esposa, namorada, filhos, cachorro, vó, pai, você gosta de viajar, você gosta de morar na praia. Eu tenho colegas que eles não vivem em cidade sem praia. Colegas de Fortaleza, cara, voltar para Fortaleza, o sorrisão tá aqui, porque ir lá é maravilhoso, né? Mas, então, assim, expectativa. Você conseguiria viver sem praia? Parece uma besteira, mas não, eu não consigo viver sem morar na praia. Então, vai morar na praia, não deixa... mas aqui em São Paulo, eu tenho uma proposta que eu vou ganhar X milhões. Cara, você vai ser feliz? Tem praia aí no seu lugar? Entendeu? Não, eu não vivo sem praia. Então e você vai se dar bem em outro lugar. E o que a gente comentou, se você cuida do seu paciente, se você se sente bem no lugar que você está, demore menos ou mais, você vai se dar bem. Pode não ser, se dar bem não é necessariamente ganhar muito dinheiro. É estar contente com o que você está fazendo, com a vida que você leva. Você pode preferir trocar 5 mil reais em uma hora para dar uma hora de passeio na praia. Besteira? Eu falei, não é. Isso é qualidade de vida. Às vezes a pessoa gosta de trabalhar 20 horas por dia, isso é qualidade de vida para ela. Paciência. Tem gente que é assim, e é da característica da pessoa, né? Então acho que qualidade de vida passa muito pelas expectativas que você tem. Isso aí que eu estou falando é muito importante, porque assim, na minha visão, o médico, como o doutor falou, ele precisa ser feliz. Sim, né? Sim. E se o médico não for feliz no que ele está fazendo, no lugar que ele está inserido, ele não consegue atender, dar o melhor atendimento possível para o paciente, porque a pessoa triste, a pessoa é muito difícil a pessoa conseguir diferenciar o pessoal do profissional, é muito difícil. E aí influencia em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Até porque o médico, hoje em dia, a gente não vê um médico que vive mal, muito difícil, né? O médico que se esforça, ele vai conseguir viver bem em qualquer lugar. Agora a questão é o quanto ele precisa da parte monetária e quanto ele precisa priorizar o que ele tem como qualidade de vida, né? Porque a gente unir os 3 pilares, né, que seria a saúde, família e a profissão, a gente consegue alinhar tudo aquilo para que a pessoa busque realmente aquilo que é o objetivo dela. Acho que vou aproveitar então para a gente encerrar a conversa. Muito obrigado, doutor, aí por mais uma vez por dispor aí o seu espaço, o seu tempo aí para dividir com a gente todo esse conhecimento, toda essa visão. É muito legal a gente poder conversar de uma maneira mais descontraída do que a gente vê dentro da sala de aula, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, foi uma honra. É muito bom a gente conversar assim. Cara, esse papo que são informações que a sala de aula não traz, o livro não traz, é um papo e espero que o pessoal aí tenha tirado alguma coisa legal da nossa conversa. Obrigado a vocês. São sempre bem-vindos aqui na Clínica, viu? Obrigado. Fazer um agradecimento especial aí para o Gustavo também, para a doutora que estiver aí com a gente, acompanhando nos bastidores. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham extraído muito aqui da nossa conversa. Foi um papo muito enriquecedor, muito gratificante para a gente que tem essa oportunidade. E vamos buscar sempre trazer esse tipo de conteúdo com essa qualidade para vocês. Muito obrigado e até mais. Até mais.